No silêncio tímido da manhã, Clara acorda ao som do vento frio entrando pela janela semiaberta. A casa está estranhamente silenciosa, quase sufocante. Ao levantar-se, ela sente o chão gelado sob os pés descalços. Caminha até a cozinha, onde o aroma de café recém-passado flutua no ar. Estranhamente, ela não lembra de ter preparado o café. A mesa está posta, com um prato simples, pão, manteiga e uma xícara fumegante. Ela hesita, o olhar fixo no objeto como se pudesse sentir algo errado. Um frio percorre sua espinha. Algo invisível parece observá-la. Clara respira fundo e senta-se, mas antes de tocar na comida, ouve um som abafado vindo do corredor, como se alguém caminhando lentamente se aproximasse. Clara congela. O silêncio volta, mas é um silêncio pesado, carregado, quase sufocante. Ela tenta se convencer de que é só imaginação, que a casa está vazia. Mas a sensação de presença não desaparece. O café na mesa começa a esfriar rápido demais, e Clara nota pequenas gotas de líquido escorrendo do fundo da xícara, formando um rastro que leva até o corredor. Um cheiro estranho, doce, mas desagradável, invade a cozinha. Seus olhos acompanham o rastro, e ela percebe que o corredor está envolto em sombras mais densas do que o normal. Cada passo que ela dá é ecoado de forma diferente, como se alguém estivesse duplicando seus movimentos. Clara sabe que algo está ali, e isso não é natural. Ela levanta-se devagar, tentando não fazer barulho. O corredor está agora mais próximo, e o som de passos tornou-se mais claro. Não são passos normais, são arrastados, como se algo pesado estivesse sendo movido. Clara respira fundo, tentando manter a calma. Segue o rastro de café até uma porta fechada no fim do corredor. Ela estende a mão lentamente, tocando a maçaneta fria. Um arrepio percorre seu corpo. Ao abrir a porta, não encontra um quarto normal, mas sim uma cena distorcida. A cozinha dela, porém em um ângulo estranho, como se estivesse sendo vista através de um espelho quebrado. No centro, uma figura encapuzada segura uma bandeja com outro prato de café da manhã, idêntico ao que estava na mesa. O silêncio ali é sufocante, e Clara sente seu coração pulsar com força. A figura não se move, apenas ergue lentamente a bandeja. Clara sente uma mistura de medo e curiosidade. O cheiro estranho cresce, tornando-se quase insuportável. Ela percebe que não consegue desviar o olhar. Um ruído seco ecoa atrás dela, e Clara se vira abruptamente. Não há ninguém, mas a porta pela qual entrou está agora selada, como se nunca tivesse existido. A figura no espelho começa a avançar lentamente em sua direção, trazendo consigo uma sensação de profundo desconforto. Clara sente uma pressão no peito, como se algo invisível tentasse puxá-la para dentro daquela cena distorcida. O prato em suas mãos agora está coberto por uma substância negra e pegajosa. Num reflexo rápido, Clara recua, derrubando a bandeja. O som ecoa pela casa inteira. Ela percebe que o corredor sumiu e a cozinha voltou ao normal. Mas o cheiro ainda está ali, mais forte. O prato dela continua sobre a mesa, mas agora o café não está mais fumegante. É frio, e Clara vê algo na superfície líquida. Uma frase escrita em vapor. Palavras que desaparecem tão rápido quanto aparecem. Você acordou cedo demais. Um arrepio percorre sua espinha. Ela sente que algo mudou para sempre naquela casa. E algo dentro dela sabe: o próximo café da manhã não será igual. O relógio marcava 6:30 da manhã quando Augusto despertou com uma estranha sensação de peso no peito. Não era apenas físico, era como se uma presença invisível estivesse deitada sobre ele. Lutou para respirar fundo, forçando os pulmões a funcionar, até que conseguiu se levantar, ainda tonto, tentando ignorar aquele mal-estar. O sol mal despontava no horizonte e a casa, apesar de iluminada por uma fraca claridade, parecia escura demais,
abafada, quase opressora. Tentando se distrair, Augusto seguiu o ritual de sempre. Foi até a cozinha preparar o café da manhã, mas, ao abrir a porta, encontrou a mesa já posta. Pães frescos, um pote de geleia, queijo e uma garrafa de café fumegante no centro. O problema é que ele morava sozinho e ninguém mais tinha acesso à sua casa. Ele parou diante da mesa, coração acelerado. O vapor que subia do café parecia formar padrões no ar, como se palavras tentassem se revelar, mas desapareciam antes de tomar forma. A primeira reação foi desconfiar de si mesmo. Será que havia sonâmbulo feito aquilo sem lembrar? Mas logo percebeu um detalhe que não fazia sentido. No prato, havia 2 xícaras servidas, lado a lado, como se ele tivesse companhia. O desconforto cresceu. Augusto deu alguns passos para trás, pensando em chamar a polícia, quando um estalo metálico ecoou pelo corredor. Voltou-se assustado, mas não havia nada ali. Apenas o silêncio denso, o tipo de silêncio que não é vazio, mas preenchido por algo que não quer ser revelado. Tentando se acalmar, ele sentou-se diante da mesa, encarando as 2 xícaras. Uma delas estava levemente manchada, como se lábios tivessem acabado de tocá-la. Isso foi a gota d'água. Augusto levantou-se rápido, o corpo tomado pelo pânico. Mas antes que pudesse reagir, uma voz baixa, quase um sussurro, ecoou atrás dele. Senta e come. O sangue gelou em suas veias. Ele girou o corpo bruscamente, mas não havia ninguém. Apenas o corredor escuro, estendendo-se como um túnel infinito. Um vento frio soprou dentro da cozinha, apagando a chama do fogão e fazendo a jarra de café estremecer. Augusto tentou resistir, mas uma força invisível o empurrou de volta para a cadeira. O prato diante dele agora tinha algo diferente. Uma fatia de pão, mas coberta por uma camada escura, como sangue coagulado. Com as mãos tremendo, ele afastou o prato, mas o cheiro ferroso tomou conta do ar, sufocante, pesado. De repente, o relógio da cozinha disparou, marcando horas diferentes em segundos, os ponteiros girando freneticamente até pararem meia-noite. Augusto fechou os olhos, tentando acordar de um pesadelo. Quando os abriu, a mesa estava diferente. Não havia mais pães, nem café. Apenas ossos pequenos, dispostos em círculo. E no centro, uma vela acesa que pingava cera sobre uma fotografia antiga. Ele reconheceu a foto. Era de sua mãe, morta há anos. O desespero o tomou. Augusto se levantou correndo, mas a porta da cozinha já não existia. No lugar, uma parede lisa, fria e sem saída. O ar começou a ficar mais denso. As sombras das paredes começaram a se mover como se tivessem vida própria. Uma delas tomou forma diante de Augusto, crescendo até se transformar em uma figura alta, de braços longos e cabeça encapuzada. A criatura não falava, mas seus gestos eram claros. Ela se sentou na cadeira à frente da mesa e apontou para outra xícara, a que parecia estar reservada para ela desde o início. O café, que antes fumegava, agora borbulhava como se estivesse fervendo em lava escura. Augusto recuou, mas a cada passo que dava, a cozinha parecia se estender, tornando impossível alcançar as paredes. Era como se tivesse sido aprisionado em um espaço que se dobrava sobre si mesmo. A criatura então bateu a mão na mesa, e o som ecoou tão alto que fez os ouvidos de Augusto sangrarem. Ele caiu de joelhos, gritando em desespero. Foi nesse momento que percebeu. Não havia saída. O café da manhã era um ritual. Não era comida comum, mas uma oferenda. A entidade queria partilhar com ele. Queria que ele aceitasse o vínculo. A vela sobre a fotografia de sua mãe começou a arder em chamas intensas, queimando a imagem até virar cinzas. Augusto chorava, implorando para aquilo acabar. Mas quanto mais resistia, mais a criatura se aproximava, a sombra envolvendo seu corpo, sufocando-o como se estivesse sendo engolido vivo. Então, no último lampejo de consciência, ele sentiu o líquido quente sendo forçado em sua boca. Era amargo, denso, metálico. Engoliu sem querer e a escuridão o tomou. O silêncio voltou à cozinha, agora vazia. Sobre a mesa,
As 2 xícaras estavam limpas, intactas, como se nada tivesse acontecido. Mas quem entrasse ali naquela manhã sentiria o cheiro de café fresco e de ferro, e veria uma terceira cadeira, puxada, como se alguém ainda estivesse sentado. Mariana nunca foi do tipo que acordava cedo. Trabalhava à noite, chegava em casa de madrugada e sempre dormia até tarde. Mas naquela manhã, algo diferente a despertou antes mesmo do sol nascer. Foi um cheiro, não o cheiro comum de sua casa, que normalmente trazia resquício de cigarro e café frio, mas um aroma forte, intenso, como pão quente recém-saído do forno, misturado com café fresco. Ela estranhou, pois morava sozinha em um pequeno apartamento no centro da cidade e não havia nada preparado antes de dormir. Ainda deitada, prendeu a respiração, tentando escutar qualquer som. Nada, apenas o tic-tac baixo do relógio de parede. Criou coragem, levantou-se devagar e caminhou até a cozinha, cada passo ecoando pesado naquele silêncio incômodo. Quando acendeu a luz, ficou paralisada. A mesa estava posta. Pão, queijo, frutas, café quente servindo 2 xícaras. Tudo arrumado com perfeição, como se alguém tivesse se dado ao trabalho de preparar um verdadeiro banquete matinal. Mas o detalhe que mais a assustou foi perceber que havia talheres para 2 pessoas, pratos alinhados lado a lado, como se esperassem companhia. O coração acelerou. A primeira reação foi pensar que alguém havia invadido o apartamento. Correu até a porta, conferiu as trancas, todas fechadas, as janelas, do mesmo jeito, nenhuma marca de arrombamento. O pânico aumentou. Ela pegou o celular, mas a tela não acendia, como se estivesse sem bateria, mesmo tendo carregado a noite inteira. Foi nesse instante que um som metálico soou atrás dela. Virou-se rápido e viu que uma das cadeiras da mesa havia se movido sozinha, arrastando-se alguns centímetros. Mariana engoliu seco, a respiração acelerada. Não sabia se gritava ou corria, mas antes que tomasse qualquer decisão, uma voz baixa ecoou dentro da cozinha. Não vinha de fora, mas parecia reverberar dentro de sua própria cabeça. Senta, é hora do café da manhã. O arrepio foi imediato e seus olhos marejaram de medo. Mesmo assim, sentiu uma pressão invisível empurrando-a para a cadeira. O corpo resistia, mas os pés obedeciam, arrastando-se até a mesa. Sentou-se, tremendo. À sua frente, a xícara fumegaiva, liberando um cheiro que parecia normal, mas ao mesmo tempo doce demais, quase enjoativo. A outra xícara, no entanto, não estava intacta. Tinha marcas, como se alguém já tivesse bebido um pouco. Ela fechou os olhos, respirando fundo, tentando acordar daquele pesadelo. Quando abriu novamente, notou algo ainda pior. No prato diante dela não havia mais pão e queijo. Havia carne crua, sangrando. Uma faca pequena repousava ao lado. O cheiro de sangue tomou conta do ambiente, forte, sufocante. Mariana levantou-se num pulo, mas ao olhar para a porta da cozinha, percebeu que ela havia desaparecido. No lugar, havia apenas uma parede lisa. O apartamento parecia se encolher, como se todas as saídas estivessem sendo engolidas por um espaço que não era mais humano. O relógio na parede começou a girar descontroladamente, marcando horas que não existiam, até parar em um horário impossível, 0 hora. Do outro lado da mesa, uma figura surgiu lentamente. Primeiro, como uma sombra espessa que se moldava no ar. Depois, assumindo forma. Era alta, com o rosto encoberto por um capuz escuro, e suas mãos longas e ossudas seguravam a outra xícara. O som de sua respiração era profundo, quase animalesco, preenchendo toda a cozinha. Mariana recuou, encostando-se na parede sem saída. A criatura levou a xícara à boca oculta e bebeu lentamente. Depois, colocou o objeto de volta na mesa e apontou para o prato dela. A voz ressoou novamente dentro de sua mente. Coma. Mariana chorava, balançando a cabeça em negação. Mas o corpo não obedecia à mente. A mão dela,
Por conta própria, segurou a faca. A carne crua parecia pulsar no prato, como se fosse parte de algo ainda vivo. Ao tocar a lâmina, sentiu um choque percorrer todo o braço, como se tivesse sido conectada a algo além da realidade. Tentou soltar, mas os dedos não abriam. Foi obrigada a cortar um pedaço da carne, e quando a levou à boca, sentiu um gosto metálico, amargo, que a fez engasgar, mas não conseguiu cuspir. Engoliu à força. Imediatamente, um calor estranho tomou seu corpo e a visão começou a distorcer. A cozinha agora não era mais a mesma. As paredes estavam cobertas de símbolos riscados em vermelho, as frutas na mesa estavam apodrecidas e cheias de vermes, e o café borbulhava como petróleo queimando. A criatura observava fixamente, imóvel, mas seus olhos agora brilhavam em vermelho dentro da sombra do capuz. Mariana tentou gritar, mas não havia som. Tentou correr, mas seus pés estavam presos ao chão por algo pegajoso, invisível. Cada segundo era uma tortura. Então, a voz veio uma última vez. Agora, você pertence ao café da manhã. O chão se abriu sob seus pés, revelando um vazio escuro e sem fim. A cadeira, a mesa e ela foram engolidas pelo abismo. O silêncio voltou ao apartamento, que parecia vazio novamente. Quem entrasse ali naquela manhã encontraria apenas uma mesa posta com 2 xícaras intactas, o cheiro de café fresco no ar e uma cadeira puxada, como se alguém ainda estivesse esperando companhia. O amanhecer era sempre o momento preferido de Henrique. Ele gostava de sentir o sol atravessar lentamente as cortinas do quarto, iluminando as paredes com um dourado suave. Mas naquela manhã, ao abrir os olhos, algo não estava certo. O relógio despertador havia parado exatamente às 5h59, congelado, e o silêncio que preenchia a casa era quase ensurdecedor. Sentindo-se desconfortável, ele se levantou e seguiu o ritual de sempre. Tomar um café da manhã simples antes de ir trabalhar. Mas, ao entrar na cozinha, o que encontrou o deixou paralisado. A mesa estava coberta com um banquete exagerado. Pães, frutas, ovos, geleias, bolo, queijo, tudo disposto de maneira quase artística. O cheiro era tão intenso que parecia grudar nas paredes. Só havia um problema. Henrique morava sozinho e ninguém tinha a chave da casa. Ele aproximou-se devagar, o coração batendo acelerado. O vapor do café subia em espirais perfeitas, como se o tempo tivesse sido congelado naquele momento. Na cabeceira da mesa havia 2 cadeiras puxadas, lado a lado, como se estivessem aguardando hóspedes. Henrique engoliu seco, tentando raciocinar. Será que tinha algum vizinho brincando com ele? Será que estava sonhando acordado? Tocou o pão mais próximo, sentindo a textura macia, quente, como se realmente tivesse saído do forno segundos atrás. Nesse instante, ouviu algo atrás dele, o som de passos lentos, arrastados, vindo do corredor. Ele se virou imediatamente, mas não havia nada. Apenas escuridão densa que não parecia combinar com o horário da manhã. Voltou o olhar para a mesa e dessa vez havia 2 xícaras de café servidas. Antes só havia uma. Henrique deu um passo para trás, tremendo. A xícara recém-aparecida estava molhada nas bordas, como se tivesse acabado de ser usada. O ar ficou mais pesado e uma corrente fria percorreu seu corpo. Um sussurro baixo ecoou dentro da cozinha, difícil de identificar se vinha de fora ou de dentro de sua mente. Senta. Ele tentou resistir, mas uma força invisível pressionou suas costas, obrigando-o a se aproximar da mesa. Sentou-se contra a própria vontade, o suor frio escorrendo pela nuca. Diante dele, o prato não tinha mais pão nem queijo. Estava coberto por algo repugnante, pequenos pedaços de carne crua, ainda pingando sangue fresco. O cheiro ferroso tomou conta do ambiente. Henrique levou as mãos à boca, prestes a vomitar, mas a voz ecoou novamente, dessa vez mais alta. Come. A cadeira à frente dele rangeu, como se alguém invisível tivesse acabado de se sentar.
O café na outra xícara borbulhava sozinho, soltando bolhas que exalavam um odor doce e podre ao mesmo tempo. Henrique fechou os olhos, tentando escapar, mas quanto mais resistia, mais seu corpo parecia ceder. Sua mão direita segurou a faca sobre a mesa, sem que ele quisesse. Foi forçado a cortar um pedaço da carne e levá-la à boca. O gosto era insuportável, metálico, como se estivesse mastigando ferrugem misturada com sangue. Ele engoliu contra a vontade, sentindo o estômago se revirar. Nesse instante, a cozinha se transformou. As paredes ficaram escuras, cobertas de símbolos riscados em vermelho. O teto gotejava um líquido negro, e o chão parecia pulsar como se fosse feito de carne viva. A figura então se revelou. Não era mais invisível. Surgiu à frente dele uma criatura alta, encapuzada, sem rosto. Apenas duas órbitas profundas de onde saía uma luz vermelha intensa. Suas mãos eram longas, esqueléticas, e seguravam firmemente a outra xícara. A cada gole que dava, o som parecia ressoar dentro da cabeça de Henrique, como se a criatura estivesse bebendo diretamente de sua mente. Ele tentou levantar, mas os pés estavam grudados no chão por uma substância pegajosa. O ar tornou-se sufocante e sua visão começou a escurecer. A criatura então inclinou a cabeça para o lado, observando com curiosidade, como se fosse um rato de laboratório. E a voz ecoou, agora clara, firme, impossível de ignorar. Agora, você faz parte do café da manhã. Henrique tentou gritar, mas nada saiu. Seus olhos se encheram de lágrimas, enquanto a criatura se erguia, estendendo a mão ossuda em sua direção. Um toque frio percorreu sua pele, sugando sua força vital. Ele sentiu cada gota de energia sendo drenada, até que o corpo não respondia mais. A última imagem que viu foi a mesa perfeita, posta com cuidado, como se aguardasse sempre uma nova vítima. O mundo escureceu. O silêncio voltou, pesado, absoluto. Quando a manhã avançou e a luz do sol finalmente entrou pela janela, a cozinha parecia normal. Nenhum banquete, nenhum sangue, nenhum símbolo. Apenas uma mesa limpa com duas xícaras intocadas. Quem entrasse naquela casa jamais acreditaria no que havia acontecido. Mas se prestasse atenção, sentiria o cheiro persistente de café fresco e notaria que uma das cadeiras sempre estava ligeiramente afastada da mesa, como se alguém ainda estivesse sentado ali, esperando pela próxima vítima para dividir o café da manhã. Carolina sempre teve o hábito de preparar o próprio café da manhã antes de sair para o trabalho. Gostava da rotina simples: pão, café preto e um pouco de manteiga. Era a única parte do dia em que se sentia em paz. Mas naquela sexta-feira, ao acordar, a sensação foi diferente. O quarto estava gelado, mesmo com todas as janelas fechadas. Um silêncio estranho envolvia o apartamento, um silêncio tão profundo que ela conseguia ouvir o próprio coração bater. Levantou-se com dificuldade e antes de chegar à cozinha já sentia o cheiro inconfundível de café recém-passado. Mas ela não havia preparado nada. Seu estômago revirou. Ainda assim, foi até lá, empurrada por uma mistura de medo e curiosidade. Ao acender a luz, a visão foi perturbadora. A mesa estava posta, com uma fartura que ela nunca havia visto em sua vida. Pães quentes, frutas cortadas, ovos mexidos, geleias, queijo, bolo e 2 xícaras de café fumegantes. Era como se alguém tivesse preparado um banquete para 2 pessoas. Carolina congelou diante da cena. Nenhum vizinho tinha a chave de sua casa e ela morava sozinha há anos. Sentiu um arrepio subir pela espinha quando percebeu que, na cadeira em frente à sua, havia marcas frescas de alguém sentado. O tecido estava afundado, como se ainda houvesse peso sobre ele. A respiração dela acelerou e a primeira reação foi correr até a porta de saída. Mas, ao girar a maçaneta, percebeu que estava trancada por dentro, como se tivesse sido travada de maneira sobrenatural. Quando voltou a olhar para a mesa, o banquete havia mudado. Não havia mais pães, frutas ou queijos. Os pratos agora estavam cobertos de carne crua,
escura e ensanguentada. A fumaça que saía das xícaras de café formava palavras no ar, mas se dissipavam rápido demais para serem lidas. Carolina recuou, em choque, mas algo mais a fez gritar. Havia um retrato sobre a mesa, uma fotografia antiga de sua família. Nela, todos sorriam, mas os rostos agora estavam riscados com algo vermelho, como sangue seco. A voz surgiu então, baixa e arrastada, como um sussurro diretamente no ouvido. Senta. Como? Carolina chorava de medo, implorando para acordar daquele pesadelo. Mas seus pés se moveram contra a vontade, arrastando-se até a cadeira. Sentou-se sem controle sobre o próprio corpo. Diante dela, a faca estava posicionada sobre o prato, e sua mão, mesmo tremendo, segurou o objeto. A carne no prato pulsava, como se estivesse viva, emitindo pequenos estalos que lembravam batimentos cardíacos. Forçada por uma força invisível, Carolina cortou um pedaço e o levou à boca. O gosto era insuportável, amargo, metálico, tão forte que parecia que estava engolindo sangue puro. Seu estômago se revirou, mas ela não conseguiu cuspir. Engoliu à força, sentindo a garganta queimar. De repente, o ambiente mudou. A cozinha se transformou diante de seus olhos. As paredes ficaram cobertas de símbolos riscados em preto e vermelho. O teto gotejava uma substância escura e viscosa, e as lâmpadas queimaram uma a uma, deixando apenas a luz das velas que agora surgiam sobre a mesa. A cadeira em frente a dela arrastou-se lentamente, e uma figura alta e encapuzada surgiu. Seu rosto era apenas sombra, mas os olhos brilhavam em vermelho. A criatura ergueu a outra xícara de café e bebeu, o som ressoando de maneira ensurdecedora dentro da mente de Carolina. Ela tentou se levantar, mas o corpo estava preso à cadeira, como se correntes invisíveis a segurassem. A criatura então colocou a xícara de volta na mesa e inclinou a cabeça para o lado, observando-a como quem avalia uma presa. O silêncio foi interrompido por um único comando. Agora, você é parte do café da manhã. Nesse instante, a comida diante dela começou a se mexer sozinha, pedaços de carne se contorcendo como vermes, tentando subir até sua boca. Carolina gritava, mas nenhum som saía. As paredes da cozinha se fecharam, diminuindo o espaço, até que a escuridão tomou conta de tudo. Na manhã seguinte, vizinhos estranharam o cheiro de café fresco que vinha do apartamento. Ao entrarem, não encontraram Carolina. Apenas a mesa posta com 2 xícaras intactas, a cadeira dela afastada. No prato, um pedaço de carne ainda úmido, pulsando, como se estivesse vivo. Rafael sempre fora cético em relação a histórias de terror. Amava rir de lendas urbanas, desacreditava em fantasmas e zombava de qualquer relato que envolvesse o sobrenatural. Para ele, tudo tinha explicação lógica, alucinação, coincidência ou apenas imaginação fértil. Mas naquela manhã, enquanto o despertador tocava às 6 em ponto, algo o fez repensar suas certezas. O quarto estava mais escuro do que o normal, como se o sol tivesse se esquecido de nascer. Um frio estranho percorreu o ambiente, e a sensação de ser observado o fez levantar-se num sobressalto. Ao abrir a porta do quarto, o cheiro de café recém-passado invadiu suas narinas. E Rafael parou. Ele morava sozinho. Não havia ninguém em casa. Mesmo assim, a cozinha parecia viva, convidando-o com aquele aroma irresistível. Cauteloso, caminhou pelo corredor, cada passo ecoando pesado, até chegar à porta da cozinha. Ao acender a luz, seu corpo travou. A mesa estava posta para 2 pessoas. Um banquete incomum se espalhava sobre a toalha. Frutas frescas, pão ainda quente, ovos mexidos e 2 xícaras fumegantes. Mas não era isso que lhe tirou o ar. Sobre a mesa havia também uma fotografia sua, tirada recentemente, que ele não lembrava de ter feito. O mais perturbador era que na imagem ele estava sentado justamente naquela mesa, com uma figura encapuzada ao seu lado. Rafael sentiu as pernas tremerem. Correu até a porta de saída, mas ao girar a maçaneta, percebeu que estava travada,
como se fosse parte da parede. O coração disparou. Virou-se e percebeu que não estava mais sozinho. Uma das cadeiras diante da mesa estava ocupada. A figura encapuzada, idêntica à da foto, já estava ali, imóvel, com as mãos esqueléticas sobre a mesa. Nenhum rosto podia ser visto sob o capuz, apenas o vazio escuro que parecia absorver toda a luz ao redor. A outra xícara de café começou a se mover sozinha, deslizando até à frente dele. Uma voz grave e arrastada ecoou pelo ambiente. Senta. Rafael hesitou, mas uma força invisível o empurrou com violência para a cadeira. Seus braços se moveram sem controle, e de repente ele já estava sentado à mesa. A respiração ofegante denunciava seu pavor, mas seus olhos não conseguiam desviar da figura. A comida diante dele mudou em questão de segundos. O pão fresco apodreceu, coberto de mofo. As frutas se encheram de larvas que se contorciam, e o café, antes quente, começou a borbulhar como se fosse óleo fervente. A xícara estremeceu, e do líquido escuro emergiu lentamente uma mão esquelética, que se agarrou à borda antes de desaparecer novamente. Rafael tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. A criatura à sua frente apenas inclinou a cabeça, observando-o como um caçador observa sua presa. Então, apontou para o prato dele e murmurou: "Come." Contra a própria vontade, Rafael segurou a colher. No prato, agora não havia mais comida comum. Estava repleto de pedaços de carne humana, ossos quebrados e olhos que o encaravam, ainda piscando. A náusea tomou conta dele, mas sua mão continuou a se mover, levando um dos pedaços à boca. O gosto era amargo, metálico, horrível. O estômago se revirou, mas foi obrigado a engolir. Imediatamente, sua visão distorceu. O teto desapareceu, revelando um céu negro e infinito. As paredes da cozinha estavam cobertas de símbolos escritos em sangue. O relógio da parede marcava sempre a mesma hora, 06:66. A figura encapuzada então ergueu a própria xícara e bebeu. Seus olhos, até então ocultos, surgiram dentro da sombra, 2 pontos vermelhos brilhantes que atravessaram a alma de Rafael. A voz ecoou novamente, agora mais clara. "Agora, você faz parte do café da manhã eterno." O chão sob os pés dele se abriu, revelando um abismo repleto de vozes que gritavam em agonia. Rostos se contorciam dentro da escuridão, como se milhares de pessoas estivessem presas ali, todas vítimas do mesmo ritual. Rafael tentou se levantar, mas correntes invisíveis o prenderam à cadeira. Seu corpo foi sugado para dentro do vazio, e a última coisa que ouviu foi o som da criatura rindo baixo, um riso abafado que ecoava como trovão. Na manhã seguinte, vizinhos estranharam o silêncio absoluto vindo da casa. Ao entrarem, encontraram a mesa impecavelmente posta, 2 xícaras de café fumegante e uma fotografia recente sobre a toalha. Na imagem, Rafael estava sentado à mesa, mas sozinho. A cadeira em frente permanecia vazia, como se sempre estivesse à espera de mais um convidado para dividir o próximo café da manhã. Clara sempre foi apaixonada por casas antigas. Quando herdou a residência da avó, numa pequena cidade do interior, não hesitou em se mudar para lá. A casa tinha cheiro de madeira velha, janelas rangendo ao vento e um jardim mal cuidado que parecia esconder segredos sob a terra. Na primeira manhã, ainda cansada da mudança, Clara acordou com um aroma forte de café vindo da cozinha. Estranhou, pois não tinha sequer ligado a cafeteira. Ao descer, encontrou a mesa posta, uma garrafa de café quente, 2 xícaras fumegantes e pães recém-assados. O detalhe que fez sua espinha gelar foi a toalha de mesa, bordada com símbolos que ela nunca tinha visto antes, desenhos circulares e distorcidos que pareciam se mover quando olhados fixamente. Pensando que talvez fosse algum costume esquecido da avó, Clara ignorou o incômodo e bebeu um gole da xícara. O gosto era diferente, amargo demais, como se houvesse algo mais ali além do café. Na mesma noite, Clara sonhou com sua avó sentada àquela mesa,
murmurando palavras incompreensíveis, enquanto uma figura encapuzada permanecia ao lado, imóvel. No sonho, sua avó repetia: "Ninguém deve recusar o café da manhã, ninguém." Ela acordou suando frio, convencida de que era apenas sugestão da mente cansada. Mas no segundo dia, a cena se repetiu. Mesa posta, café quente, pão fresco e sempre 2 xícaras, embora ela morasse sozinha. Com o passar dos dias, Clara começou a notar mudanças. O espelho do corredor passou a refletir não apenas sua imagem, mas também uma sombra atrás dela. A madeira do piso rangia como se passos a seguissem por toda a casa, e as 2 xícaras nunca falhavam, sempre cheias, sempre à espera. Certa manhã, quando se sentou para comer, percebeu que a cadeira à sua frente se moveu sozinha. Um rangido lento, como se alguém invisível tivesse acabado de se acomodar ali. O ar ficou pesado, e Clara sentiu um frio intenso percorrer suas mãos. A xícara diante da cadeira vazia levantou-se sozinha e inclinou-se, como se alguém a bebesse. O barulho de goles foi real, ecoando pelo ambiente. Apavorada, Clara tentou quebrar o ciclo. Na noite seguinte, antes de dormir, guardou todos os talheres e pratos dentro de caixas, trancou a cafeteira no armário e retirou a toalha bordada da mesa. Mas ao amanhecer, tudo estava novamente arrumado, impecável, como se nada tivesse sido mexido. O café fumegava, a toalha estava de volta, os símbolos pareciam ainda mais vivos, pulsando como veias abertas. Clara chorou, convencida de que estava enlouquecendo. Foi então que encontrou, dentro de uma gaveta escondida, um caderno antigo da avó. As páginas, amareladas pelo tempo, revelavam orações, pactos e relatos sobre um ritual chamado Café da Manhã do Além. Segundo o diário, a cada geração, alguém da família deveria continuar servindo a mesa todas as manhãs. Caso o pacto fosse quebrado, a entidade convidada deixaria de apenas beber o café e passaria a devorar o anfitrião. Naquela noite, Clara decidiu fugir. Fez as malas às pressas, trancou portas e janelas, mas quando tentou abrir a porta da frente, viu-se diante da própria cozinha novamente. O corredor se esticava e se distorcia, sempre levando-a de volta à mesa posta. A cadeira já não estava mais vazia. A figura encapuzada estava ali, imóvel, e lentamente ergueu a cabeça. Dentro do capuz, Clara não viu o rosto, apenas um vazio negro com 2 brasas vermelhas como olhos. A voz ecoou grave, como se viesse de dentro das paredes. "Você bebeu. Agora pertence a nós." Clara tentou correr, mas as correntes invisíveis a prenderam ao assento. Suas mãos agarraram a xícara contra a própria vontade e ela foi forçada a beber novamente. Desta vez, o líquido queimou como fogo descendo por sua garganta. A cozinha desapareceu diante dos seus olhos, transformando-se num espaço infinito, um salão de mesas intermináveis, todas postas da mesma forma, todas com 2 xícaras e toalhas bordadas. Em cada mesa, alguém bebia em silêncio, acompanhado de uma entidade encapuzada. Clara gritou, mas sua voz se perdeu no eco daquele lugar. A última coisa que viu antes de perder a consciência foi sua avó ao fundo, também sentada, sorrindo com lábios costurados, como se sempre tivesse feito parte daquele banquete eterno. Na manhã seguinte, vizinhos perceberam que a casa de Clara estava aberta. Lá dentro, encontraram a mesa da cozinha arrumada, 2 xícaras cheias de café ainda fumegantes. A cadeira de Clara estava vazia. Sobre a toalha, havia uma fotografia recém-impressa. Clara sentada à mesa, mas sem vida nos olhos, acompanhada da figura encapuzada. Mais um lugar havia sido ocupado no café da manhã do além. Marina sempre teve dificuldades em acordar cedo. Trabalhava até tarde da noite, vivia exausta e nunca tomava café da manhã. Achava desnecessário perder tempo com isso. Até que um dia, ao visitar uma feirinha de antiguidades, encontrou uma xícara de porcelana antiga, com desenhos florais delicados, mas estranhamente apagados pelo tempo. O vendedor insistiu para que levasse, dizendo que um bom café da manhã pode mudar sua vida.
Marina riu, mas acabou comprando. Na manhã seguinte, pela primeira vez em anos, acordou sem despertador às 6 da manhã, com um cheiro intenso de café vindo da cozinha. Confusa, foi até lá e encontrou a xícara recém-comprada sobre a mesa, cheia de café fumegante, embora não tivesse preparado nada. Ao lado dela, um prato com pão fresco. No início, Marina achou agradável. A cada manhã, a mesa estava posta. Café quente, pão, frutas. Ela começou a se sentir melhor, mais disposta, até mais bonita diante do espelho. Os dias se tornaram mais leves, como se a xícara tivesse trazido sorte. Porém, após uma semana, coisas estranhas começaram a acontecer. O pão, que antes era macio e saboroso, começou a apresentar manchas escuras, como bolor, mesmo estando recém-colocado. As frutas tinham um gosto metálico, e o café, que antes adoçava sua boca, agora deixava um amargor profundo que queimava sua língua. Uma manhã, ao olhar atentamente para a xícara, percebeu que os desenhos florais haviam mudado. Já não eram flores, mas símbolos que lembravam olhos e bocas abertas, como se a porcelana a observasse enquanto bebia. Marina tentou ignorar, mas a cada gole do café, percebia mais coisas ao seu redor. No reflexo da janela, via silhuetas paradas atrás dela. No espelho do banheiro, seus olhos pareciam escurecer. Uma noite, sonhou com dezenas de pessoas sentadas em uma mesa enorme, todas bebendo café da mesma xícara de porcelana. As figuras estavam pálidas, sem expressão, apenas repetindo o gesto de beber em silêncio. No final da mesa, uma criatura com mãos compridas e pele cinzenta observava, e quando abriu a boca, não havia dentes, apenas uma língua enorme e negra que escorria pelo chão. Ela acordou gritando, mas ao descer para a cozinha, encontrou sua xícara cheia, como se estivesse esperando por ela. Determinada a se livrar daquilo, Marina quebrou a xícara e jogou os cacos fora. No dia seguinte, porém, ao acordar, encontrou-a intacta sobre a mesa, novamente cheia de café fumegante. O cheiro era mais forte, quase enjoativo. Ao provar, sentiu o gosto de ferro, como sangue. Horrorizada, cuspiu, mas percebeu que sua língua estava manchada de preto. Nos dias seguintes, começou a emagrecer rapidamente, mesmo se alimentando. Sua pele se tornava cada vez mais pálida, e os olhos fundos davam a impressão de que ela não dormia há semanas. Ainda assim, todas as manhãs, a xícara estava lá, exigindo ser bebida. Na última tentativa desesperada, Marina decidiu que não tomaria mais o café. Quando se levantou, ignorou a xícara e saiu de casa. Mas enquanto caminhava pela rua, começou a sentir-se fraca, como se algo estivesse sugando sua energia. Suas pernas tremiam, sua visão escureceu. Ao olhar ao redor, viu pessoas estranhas, pálidas como as do sonho, todas carregando a mesma xícara de porcelana nas mãos. Uma delas se aproximou e sussurrou: "Você não pode recusar. Uma vez que começa, nunca mais para." Marina desmaiou. Quando abriu os olhos, estava sentada em uma mesa enorme, diante da criatura de pele cinzenta, cercada pelas mesmas figuras silenciosas. A xícara estava diante dela, cheia até a borda. A criatura aproximou-se e segurou sua mão, forçando-a a beber. Ao engolir, Marina sentiu seu corpo inteiro queimar, mas não conseguia resistir. Na superfície do café, viu o reflexo de si mesma. Já não era humana, mas mais uma entre os servos pálidos, condenados a repetir eternamente aquele ritual. Na casa de Marina, os vizinhos estranharam seu desaparecimento, mas quando entraram, encontraram apenas a xícara de porcelana sobre a mesa, cheia de café quente, esperando pelo próximo dono. Rafael sempre teve uma rotina rígida. Acordava às 7 horas, corria no parque, tomava banho e só depois fazia seu café. Não acreditava em superstições nem em coincidências, mas tudo mudou no dia em que alugou um pequeno apartamento no centro antigo da cidade. O prédio era velho, com corredores estreitos e paredes amareladas pela umidade,
mas o preço estava irresistível. Na primeira manhã, antes mesmo de preparar sua cafeteira elétrica, Rafael ouviu o tilintar de louças vindo da cozinha. Estranhou, já que morava sozinho, e ao entrar, encontrou a mesa posta, uma xícara fumegante de café preto e um prato com fatias de pão, acompanhados de uma faca manchada de algo escuro. O detalhe que o fez estremecer foi que não havia comprado pães e a xícara não era sua. No início, pensou que fosse algum gesto de boas-vindas deixado pelo antigo morador ou talvez pelo zelador, mas ninguém tinha acesso à sua chave. Ainda assim, Rafael bebeu café. O sabor era intenso, amargo, mas de certa forma viciante. Ele sentiu-se estranhamente energizado durante todo o dia, como se aquela bebida fosse mais poderosa que qualquer outra que já tivesse provado. Na manhã seguinte, a cena se repetiu. Xícara cheia, pão fresco, faca manchada. Dessa vez, Rafael percebeu que a mancha não era chocolate, como imaginara, mas algo mais espesso, lembrando sangue seco. Ainda assim, bebeu novamente, incapaz de resistir ao aroma. Com o passar dos dias, Rafael começou a mudar. Dormia menos, mas se sentia mais desperto. Seus olhos ardiam como brasas e às vezes via vultos pelas janelas. O mais perturbador era a presença constante de um sussurro baixo que parecia vir do fundo da xícara toda vez que bebia, vozes murmurando palavras que não entendia, mas que deixavam sua mente inquieta. Ele tentou se filmar, deixando uma câmera ligada durante a madrugada. Ao assistir à gravação, percebeu que às 3 da manhã alguém entrava em sua cozinha. A figura era magra, alta, de pele acinzentada, sem rosto, apenas com uma fenda vertical no lugar dos olhos. Ela arrumava a mesa com movimentos precisos e deixava o café pronto. Antes de sair, aproximava-se da câmera, como se olhasse diretamente para Rafael, e murmurava algo. O áudio captou apenas uma frase: "Beba, ou será bebido". Rafael entrou em desespero. Tentou jogar a xícara fora, quebrar a faca, ignorar o café. Mas a cada manhã, tudo reaparecia, intacto, sempre esperando por ele. A única coisa que mudava era a mancha na faca, que parecia cada vez mais recente, como sangue fresco. No 8º dia, quando se sentou diante da mesa, percebeu que o pão não estava mais ali. No lugar, havia apenas um prato vazio, com marcas de dentes profundos, como se alguém tivesse roído ossos. O café, por outro lado, estava mais denso, quase preto como piche, e exalava um cheiro metálico que o fez enjoar. Rafael recusou-se a beber, e foi a primeira vez que quebrou a rotina. Naquela noite, o apartamento inteiro foi tomado por batidas fortes nas paredes, como se dezenas de mãos esmurrassem o prédio. Rafael não conseguiu dormir. Ao amanhecer, a mesa estava posta de novo, mas agora não havia apenas uma xícara. Havia duas. A segunda estava na cadeira oposta à dele, fumegando. Ele observou em silêncio, quando de repente a xícara diante da cadeira vazia se levantou sozinha e foi lentamente virada, como se alguém invisível estivesse bebendo. Rafael sentiu o sangue gelar. Quando olhou para o reflexo da janela, viu a figura sem rosto sentada diante dele, como se sempre tivesse estado ali. Apavorado, Rafael correu para fora do apartamento, mas quanto mais corria pelos corredores do prédio, mais percebia que voltava para a porta de sua casa. Tentou descer as escadas, mas elas terminavam sempre no mesmo andar. Tentou gritar por ajuda, mas sua voz parecia abafada, como se fosse sugada pelas paredes. Exausto, voltou para a cozinha e encontrou as 2 xícaras ainda cheias, esperando. A figura sem rosto estava lá, imóvel, esperando que ele se sentasse. Na última gravação encontrada pela polícia, Rafael aparece sentado à mesa, olhando fixamente para a câmera. Seus olhos estavam completamente pretos, e um sorriso estranho deformava seu rosto. Ele ergue a xícara e sussurra: "Agora é a sua vez". O vídeo termina, e no apartamento só foi encontrada a mesa posta, 2 xícaras fumegantes e nenhuma pista do corpo de Rafael. Sofia sempre viveu sozinha,
E o café da manhã era o único momento em que realmente se sentia à vontade. Não era apenas a comida, mas o ritual. Preparar o pão, cortar frutas, aquecer o leite. Era o seu pequeno refúgio antes de enfrentar um mundo que parecia sempre apressado demais. Mas numa manhã fria de outono, ao acordar, sentiu algo diferente. Um cheiro forte de café invadia seu apartamento. Estranhou, não havia ligado a cafeteira. Ao descer, encontrou a mesa posta, impecável, com pão fresco, frutas cortadas, manteiga, geleia e 2 xícaras de café fumegantes. O detalhe que a fez estremecer foi a cadeira oposta à sua, perfeitamente posicionada, como se alguém estivesse esperando para sentar. Sofia tentou ignorar o incômodo, mas uma sensação de frio percorreu sua espinha. As paredes do apartamento pareciam se aproximar e o ar ficou pesado. Respirou fundo e sentou-se, mas, mesmo assim, não conseguia retirar o olhar da cadeira vazia. Uma brisa gelada passou pelo ambiente e um sussurro arrastado ecoou. Senta, é hora do café da manhã. Sofia congelou. Não havia ninguém, mas a voz soava real, como se estivesse dentro de sua própria cabeça. Tentou se levantar, mas sentiu os pés grudarem no chão. Cada tentativa de escapar aumentava o peso sobre seus ombros, obrigando-a a permanecer à mesa. A xícara diante dela começou a borbulhar, liberando vapores que formavam figuras distorcidas, rostos que gritavam em silêncio, mãos que tentavam agarrar algo, bocas abertas em gritos eternos. No prato, o pão desapareceu, substituído por pedaços de carne crua que pulsavam, como se tivessem vida própria. Sofia tentou recusar, mas suas mãos, por vontade própria, pegaram a faca e cortaram um pedaço. O gosto ao levar à boca era metálico, intenso, um sabor que queimava a garganta. Sentiu a energia ser drenada de seu corpo, como se cada gota de café, cada pedaço de carne, aproximasse de algo além da vida. O ambiente então mudou de forma abrupta. As paredes se distorceram, revelando símbolos riscados em vermelho vivo que se moviam como serpentes. O chão tornou-se pegajoso e pulsante, como se estivesse vivo. A cadeira oposta dela se moveu lentamente e a figura encapuzada surgiu. Alta, esguia, sem rosto, apenas sombras e olhos vermelhos brilhantes. Aproximou-se de Sofia e a voz ecoou novamente. Agora você bebeu, agora pertence ao café da manhã. A força que a prendia à cadeira tornou-se insuportável. Cada fibra de seu corpo tremia, mas ela não conseguia se soltar. A figura estendeu a mão e tocou sua testa. Um frio cortante percorreu sua espinha, congelando os ossos. Sofia percebeu, em pânico, que cada gole que dava não era apenas café, mas absorvia algo mais profundo. Sua vida, sua consciência, sua humanidade. As paredes se tornaram infinitas e mesas intermináveis surgiram ao redor, cada uma com uma xícara fumegante, cada uma com uma vítima silenciosa repetindo o mesmo ritual. O ar estava carregado de gritos contidos, vozes que imploravam por ajuda, mas que não alcançavam ninguém. Sofia sentiu que estava se tornando parte daquela maldição eterna, mais uma entre os servos do café da manhã do além. Na manhã seguinte, a vizinhança percebeu o silêncio absoluto no apartamento. Quando encontraram a mesa posta, 2 xícaras fumegantes e um prato com pão fresco. A cadeira oposta permanecia ligeiramente afastada, como se alguém ainda estivesse para sentar. Sobre a toalha, um caderno aberto com a escrita de Sofia registrava: Tremida, se você está lendo isso, não coma sozinho. Não aceite o café da manhã. Eles esperam por você. Eu falhei. Mas quando se olhava no reflexo do vidro da janela, o vazio negro da figura encapuzada surgia ao lado da cadeira, sempre esperando, sempre presente, e o cheiro de café fresco permanecia no ar, como uma armadilha silenciosa para a próxima vítima. Sofia sempre viveu sozinha, e o café da manhã era o único momento em que realmente se sentia à vontade. Não era apenas a comida, mas o ritual: preparar o pão, cortar frutas, aquecer o leite.
Era o seu pequeno refúgio antes de enfrentar um mundo que parecia sempre apressado demais. Mas numa manhã fria de outono, ao acordar, sentiu algo diferente. Um cheiro forte de café invadia seu apartamento. Estranhou, não havia ligado a cafeteira. Ao descer, encontrou a mesa posta, impecável, com pão fresco, frutas cortadas, manteiga, geleia e 2 xícaras de café fumegantes. O detalhe que a fez estremecer foi a cadeira oposta à sua, perfeitamente posicionada, como se alguém estivesse esperando para sentar. Sofia tentou ignorar o incômodo, mas uma sensação de frio percorreu sua espinha. As paredes do apartamento pareciam se aproximar e o ar ficou pesado. Respirou fundo e sentou-se, mas, mesmo assim, não conseguia retirar o olhar da cadeira vazia. Uma brisa gelada passou pelo ambiente e um sussurro arrastado ecoou. Senta, é hora do café da manhã. Sofia congelou. Não havia ninguém, mas a voz soava real, como se estivesse dentro de sua própria cabeça. Tentou se levantar, mas sentiu os pés grudarem no chão. Cada tentativa de escapar aumentava o peso sobre seus ombros, obrigando-a a permanecer à mesa. A xícara diante dela começou a borbulhar, liberando vapores que formavam figuras distorcidas, rostos que gritavam em silêncio, mãos que tentavam agarrar algo, bocas abertas em gritos eternos. No prato, o pão desapareceu, substituído por pedaços de carne crua que pulsavam, como se tivessem vida própria. Sofia tentou recusar, mas suas mãos, por vontade própria, pegaram a faca e cortaram um pedaço. O gosto ao levar à boca era metálico, intenso, um sabor que queimava a garganta. Sentiu a energia ser drenada de seu corpo, como se cada gota de café, cada pedaço de carne, aproximasse de algo além da vida. O ambiente então mudou de forma abrupta. As paredes se distorceram, revelando símbolos riscados em vermelho vivo que se moviam como serpentes. O chão tornou-se pegajoso e pulsante, como se estivesse vivo. A cadeira oposta dela se moveu lentamente e a figura encapuzada surgiu. Alta, esguia, sem rosto, apenas sombras e olhos vermelhos brilhantes. Aproximou-se de Sofia e a voz ecoou novamente. Agora você bebeu, agora pertence ao café da manhã. A força que a prendia à cadeira tornou-se insuportável. Cada fibra de seu corpo tremia, mas ela não conseguia se soltar. A figura estendeu a mão e tocou sua testa. Um frio cortante percorreu sua espinha, congelando os ossos. Sofia percebeu, em pânico, que cada gole que dava não era apenas café, mas absorvia algo mais profundo. Sua vida, sua consciência, sua humanidade. As paredes se tornaram infinitas e mesas intermináveis surgiram ao redor, cada uma com uma xícara fumegante, cada uma com uma vítima silenciosa repetindo o mesmo ritual. O ar estava carregado de gritos contidos, vozes que imploravam por ajuda, mas que não alcançavam ninguém. Sofia sentiu que estava se tornando parte daquela maldição eterna, mais uma entre os servos do café da manhã do além. Na manhã seguinte, a vizinhança percebeu o silêncio absoluto no apartamento. Quando entraram, encontraram a mesa posta, 2 xícaras fumegantes e um prato com pão fresco. A cadeira oposta permanecia ligeiramente afastada, como se alguém ainda estivesse para sentar. Sobre a toalha, um caderno aberto com a escrita de Sofia registrava: Tremida, se você está lendo isso, não coma sozinho. Não aceite o café da manhã. Eles esperam por você. Eu falhei. Mas quando se olhava no reflexo do vidro da janela, o vazio negro da figura encapuzada surgia ao lado da cadeira, sempre esperando, sempre presente, e o cheiro de café fresco permanecia no ar, como uma armadilha silenciosa para a próxima vítima.